E aí, gurizada, beleza? Estamos iniciando. Esperar o Pablo entrar aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Eva finalmente conseguiu assistir minha live. Hoje a tarde inteira ficou aí. Guarde um pouquinho, pessoal. Caroline, vamos ver se é do Pablo. Caroline, vamos ver quem é a Caroline que estou solicitando. Vamos ver se é do Pablo. Tudo bem? Aí, Pablo, conseguiu pela Caroline. Pelo WhatsApp de uma moça gaúcha de Rondônia, que meio gaúcha, meio rondonense. A Caroline Calci. Beleza, de Ariquemes, né? A família dela não é de Ariquemes? Isso. Vamos colocar Muito bem, aqui, aqui estamos de Ariquemes. Ainda bem que minha tá família ainda frio, mora em tá Ariquemes. fazendo frio aí. O volume mais alto aqui. Isso, bota lá. E aí, tudo bem? Agora funcionando? Beleza? Tudo certo para a gente começar? Senta lá. Então não vamos perder mais tempo e vamos começar. Primeiro eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui nessa live. Né? Já sabem que a nossa live é amplie seu conhecimento, amplie a sua visão. São lives aplicadas ao fazer profissional. Então todas as lives que a gente faz, o Pablo e todos os outros convidados, né? A gente tem uma conversa antes que todos sabem que é extremamente aplicado e vocês já podem ver que o Pablo está preparado para mostrar a aplicabilidade aí máxima da quiropraxia para todos vocês. São lives curtas de 40 minutos, vocês podem fazendo as perguntas e a Neiva vai estar escrutinando elas e lançando aqui para nós, respondemos nos 10 minutos finais. Perfeito? Então, eu quero agradecer a todo mundo. Lembrando que a Neiva está colocando aí regras de um sorteio que vai acontecer. Então, apertem, pessoal, nesse aviãozinho que está aqui embaixo, e convidem os amigos para assistir a nossa live com o mestre, o Papa da Quiropraxia, Pablo. Pablo, é contigo agora, meu irmão. O que é essa tal de quiropraxia? Que o pessoal fica doido querendo saber. Beleza, professor Diego? Tranquilo. Estamos aqui improvisando só um cabo de força rapidinho para que dê tudo certo, não haja um caimento aqui do sistema. Perfeito. Porque deu um problema com o meu celular mesmo. Aqueles chamados bugs, né? Que acontecem às vezes. Não, tranquilo. Então, manda ver. Bem. Nada que eu improviso não resolva. Eu estou aqui com a Caroline Calcin. Faz parte. Estou aqui com a Caroline Calcin, que a família dela mora em Ariquemes, né? Então ela é diplomada em quiropraxia, também é um membro do Instituto Coluna Vertebral, se consolidando também como professora do Instituto Coluna Vertebral. Então, muito possivelmente, pela proximidade, aí vai estar aí com vocês, porque frequentemente viaja a Ariquemes. Tá? Perfeito, já sabe, né? Quando quiseres, quando vir aqui, não esquece de nos avisar, né, para a gente te receber lá na faculdade FAEMA e a gente conversar com os alunos, eles vão adorar. Perfeito? Essa é a nossa... Não faltará oportunidade. Perfeito, perfeito. Assim como para ti, né, Pablo? Estendo o convite. Com certeza, não. Com certeza. Beleza, Pablo, conta para nós aí o que é a quiropraxia. Bom, pessoal, a quiropraxia, digamos, a gente pode colocar que a quiropraxia, acima de tudo, é uma disciplina de cuidados em saúde. Então, muitas pessoas pensam, né, veem a quiropraxia como uma simples técnica, né, de promover uma captação articular, de promover um high velocity, né? Mas, na realidade, a quiropraxia não é isso. É muito importante esclarecer que a quiropraxia é uma disciplina de cuidados em saúde. Nos Estados Unidos, é uma profissão, é uma disciplina que se torna nos Estados Unidos uma profissão de mais de 125 anos, né? Mais de 125 anos de profissão, e no Brasil ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Né? O fisioterapeuta tem uma jurisprudência, um direito adquirido. É a resolução 399 de 2011. Está bem estudado, hein? Tem uma resolução anterior de 2001 ou 2002, certo? A de 2011 é mais recente. Mas nós, em 2002, se eu não me engano, foi a primeira resolução que nós tivemos perante o Conselho Federal de Fisioterapia.
Então, nós temos aí uma atuação de mais de 20 anos, o fisioterapeuta atuando na quiropraxia no Brasil. Nós temos uma jurisprudência em direito adquirido para atuação em quiropraxia. Mas, assim, é muito importante a gente esclarecer o que é quiropraxia. E esse esclarecimento, ele vem, digamos, dos princípios da quiropraxia. A quiropraxia, ela não, como eu falei para você, não é uma técnica que o profissional simplesmente faz uma manipulação, né? Faz o que a gente chama de ajuste articular. A quiropraxia é uma disciplina de cuidados, onde a proposta que nós temos é que o fisioterapeuta, ao fazer o programa de diplomação ou de especialização em quiropraxia, ele adquira uma formação sólida na área, que ele realmente atue em respeito à ciência, à arte, à filosofia quiroprática, e o paciente ele tem esse direito de ser atendido por um serviço de quiropraxia, seja ele feito por um fisioterapeuta quiropraxista, né, ou por um graduado, no nosso caso, fisioterapeutas quiropraxistas, que essa denominação de fisioterapeuta quiropraxista seja dada por um profissional com uma formação sólida e segura. Então, a quiropraxia ela é extremamente resolutiva, mas muitas vezes ela é confundida com formações precárias. Então, as pessoas às vezes acham que qualquer manipulação é quiropraxia. Então, é importante discernir que uma coisa é o high velocity, a manipulação, e outra coisa é a quiropraxia. A quiropraxia tem um universo incrível de técnicas, métodos, tanto de avaliação quanto de intervenção. Já vamos chegar aí, Paulo. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Calma, calma. Senão a gurizada fica doida aí. Deixa eu te perguntar, eu vou te colocar numa saia justa, porque volta e meia me perguntam isso e eu não sei responder. Mas eu sei que tu vai saber responder, tá? Se tu não souber, a Caroline sabe responder. Qual é a diferença da quiropraxia para a osteopatia? Por favor, nos esclareça. Para mim, que trabalho como professor e também como clínico há muitos anos, para mim é uma pergunta bastante comum e para mim é uma pergunta bastante fácil de resolver, de respondê-la. A quiropraxia e a osteopatia, elas surgiram, né, num contexto histórico parecido, pós-Guerra Civil Americana, aonde nós temos duas figuras importantes, o Didi Palmer e o Andrew Taylor Steele. O Didi Palmer, então, ele já era um terapeuta, primeiramente um magnetoterapeuta, ambos eram magnetoterapeutas, mas o Didi Palmer, ele veio a fazer um tratamento quiropráxico somente em 18 de setembro de 1895, quando ele já manipulava. Inclusive, assim, ó, antes disso, na história, falava que ele tratou já disfunções articulares como entorse de tornozelo, etc. Existia uma influência da manipulação pelos bone setters e etc. No caso, nesse dia, 18 de setembro de 1895, ele fez uma coisa nova, que foi o ajuste quiroprático. Então, ele criou uma forma diferente de ajustar, que naquela época era totalmente diferente da quiropraxia. Então, no dia 18 de setembro de 1895, ele criou a primeira técnica quiroprática, que é o chamado ajuste. Então, ele disse claramente que, eu vou falar traduzido em português já, eu sei que eu não sou o primeiro a reposicionar uma vértebra subluxada, mas sim, eu afirmo que sou o primeiro a reposicionar uma vértebra subluxada utilizando o processo espinhoso e transverso como alavanca para corrigir o ajuste quiroprático. Então, neste momento, ele desenvolveu uma técnica específica, e é exatamente isso que ele disse. O que eu faço é direto e específico. Perfeito. Então, aí ele criou o ajuste quiroprático. Né? Naquela época não existia algo parecido. E, digamos, a osteopatia, ela tinha também, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia se baseavam no vitalismo, com a filosofia básica. Mas a osteopatia, ela se distinguiu da quiropraxia, porque a osteopatia, dentro da fundamentação do vitalismo, ela elaborou, digamos, diretrizes iniciais diferentes da quiropraxia. Então, a primeira diretriz inicial da osteopatia foi a lei da artéria. E a quiropraxia partiu de um espectro mais funcional, que foi a lei do nervo.
Então, a diferença básica inicial é a quiropraxia, lei da artéria, na parte filosófica, e a osteopatia, lei da artéria, e a quiropraxia, lei do nervo, entre aspas, que não existe esse termo, lei do nervo. Mas a gente pode entender que quem lê a filosofia quiroprática entende que o termo é lei do nervo, que é a função, a supremacia é do sistema nervoso. E essa situação entre quiropraxia e osteopatia gerou muita briga judicial nos Estados Unidos, muita beligerância, até que na primeira década do século XX, mais precisamente em 1906, houve então uma acusação do D.D. Palmer, ele até acabou sendo preso por causa disso, de exercício ilegal da medicina, porque a osteopatia nos Estados Unidos era medicina, era considerado parte da medicina, e a quiropraxia não. Então, houveram acusações, até o D.D. Palmer, o criador da quiropraxia, foi acusado, mas o caso mais importante foi o caso do Shigetaro Morikowo, que era um japonês que veio para Davenport, na Iowa, para estudar quiropraxia na Palmer, e ele montou o gabinete dele, o consultório dele, na mesma galeria, no mesmo prédio que tinha um osteopata. Resultado, o osteopata era médico, acusou ele de exercício ilegal da medicina. E aí, houve um grande julgamento, e nesse julgamento foi apresentada uma obra chamada Modernized Chiropractic. Essa obra, Modernized Chiropractic, foi escrita por 3 alunos do D.D. Palmer, que nessa hora já eram até concorrentes dele, já estavam dando aula concorrentes dele. Em 1906, esse livro, Modernized Chiropractic, foi utilizado como defesa do Morikowo, do japonês, porque esse livro foi utilizado como prova de que a osteopatia e a quiropraxia são coisas totalmente diferentes. E, inclusive, testemunhas, osteopatas que eram também quiropraxistas, afirmaram que os princípios filosóficos e as técnicas eram totalmente diferentes. E que a osteopatia, ela iniciou muito mais com aspectos de tecidos moles e a quiropraxia muito mais com uma visão articular. Tipo, o cérebro da coisa, né, é a articulação, o efeito da articulação sobre o sistema nervoso. A quiropraxia nasceu dessa forma. E a osteopatia, uma relação meningia, visceral, nasceu mais nesse aspecto e a osteopatia demorou mais de 10 anos para escrever sobre questões articulares. E a quiropraxia já de início sobre o ajuste, diferente da manipulação. E a osteopatia, manipulação. E o primeiro a falar sobre subluxação quiroprática foi realmente no livro Modernized Chiropractic, que falou sobre a subluxação quiroprática, Solon Langworthy, Maynora Paxton e Oakley Smith. Esses, então, escreveram Modernized Chiropractic, que realmente fizeram um divisor de águas e criaram uma jurisprudência nos Estados Unidos que veio a tornar a quiropraxia, digamos, como profissão muito mais popular que a osteopatia nos Estados Unidos. Perfeito. Então, aonde criou a osteopatia e a quiropraxia, a quiropraxia é muito mais popular. Beleza. Muito boa, muito boa. Pablo, vamos começar a esquentar a nossa live aí, porque o tempo está correndo e passa muito rápido, né? Pessoal, aperta no aviãozinho, convide os amigos para participar da nossa live com o Papa da Quiropraxia, que é o Pablo. E o Pablo vai dizer uma coisa que eu também desconheço, mas ele vai me dizer rapidamente e vai esclarecer a vocês que dentro da própria quiropraxia tem algumas subespecialidades ou especialidades ou métodos, enfim. O que é isso, Pablo? Fala para nós aí. Bom, como eu falei para você, a primeira técnica surgiu com a descoberta da quiropraxia, que foi o ajuste quiroprático. No entanto, digamos, logo após as primeiras turmas, discípulos começaram a desenvolver teorias. Eu posso colocar o seguinte, que teve um daqueles 3 que eu falei para vocês escrever o livro, chamado Oakley Smith, ele se dedicou muito a tecidos moles. Então, como naquela época os tecidos moles não eram aceitos na quiropraxia, e somente articulação, ele fundou o que seria uma especialidade da quiropraxia, que alguns estados americanos é uma profissão, que é a napropatia, que trabalha com ligamentos, etc. Depois, quando surgiu, mais adiante, a técnica diversificada, aquelas técnicas de napropatia foram incorporadas na quiropraxia. Então, a quiropraxia teve uma evolução histórica, com o surgimento de filósofos. Então,
o título mais importante da quiropraxia é o título de filósofo quiropraxista, é aquele cara mais velhão, que tem uma experiência, uma expertise, e ele, então, desenvolve, com a sua experiência clínica, desenvolve teorias de diagnóstico de subluxação. Então, a segunda teoria que surgiu, as próximas teorias que surgiram, foram o sistema Merrick System, criado pelo BJ, que é o Bartlett Joshua Palmer, filho do Didi, que visualizava, então, tratar vísceras, ajustando, né, digamos, partes da coluna vertebral. Vamos supor, ajustar a vértebra que relacionava-se com o coração, chamado heart place, a vértebra que correlacionava com o rim, o kidney place, e assim por diante. Então, criou-se um chart, que é chamado Merrick System, foi uma das primeiras técnicas, e logo após surgiu, então, o sistema HIO, que é H-I-O, ou também chamado de Toggle Record, que é Hole in One, que é uma expressão do golfe, né? Que é buraco numa tacada só. E realmente era um ajuste só, certo? E ele era usado numa peça, né? Usado em algo bastante parecido com essa peça aqui. Eu estou mostrando para vocês. Eu vou tentar aqui só posicionar, né, a Caroline Calci. Perfeito. Esse aqui é o chest do Gonstead, que é um dos métodos da quiropraxia. Então, no caso... Ô, Pablo, eu posso pegar aquelas subespecialidades que tem lá no site da Anafic e colocar aqui as 9 para o pessoal ver? Com certeza, fica à vontade. Vou copiar e vou colocar aqui, então. Na realidade, tem muito mais especialidade do que Perfeito. isso. A gente não vai falar de todas porque, claro, não dá tempo. Então, o Pablo já vai começar a demonstrar algumas coisas sobre a dinâmica da atuação do quiropraxista com os pacientes, com o indivíduo. Então, ele já aproveita e já começa aí, Pablo, que o nosso tempo está correndo, bicho. Sim. Primeira coisa que eu quero colocar, quando você... A diferença entre quiropraxia e osteopatia, quando você acessa um consultório de quiropraxia, tem muitas diferenças quanto ao diagnóstico o consultório de osteopatia. A quiropraxia se dedica muito mais ao diagnóstico radiológico. Nós temos muito mais carga horária, espinografia e também o raio-x convencional. Existe, sim, trabalhos científicos baseados em evidência com espinografia. O pessoal não conhece, acaba falando algumas coisas torcidas aí. O método, já vou dizer assim, o método mais estudado na quiropraxia, que é o Chiropractic Biophysics. É um dos métodos mais pesquisados na quiropraxia, que utiliza espinografia e é baseado em evidência com revistas de boa qualidade e boa expressividade. Certo? Perfeito. Então, nós temos... Mostra para nós um pouco o consultório, Pablo. Como é que é um consultório de um quiropraxista? Na realidade, o nosso consultório aqui na Instituto Coluna Vertebral da unidade de Novo Hamburgo, eu vou desconectar a câmera aqui para poder fazer um walk along. Fica à vontade. Walk along aqui. Tu é o cara, fica à vontade. Eu vou desconectar aqui, deixa eu ver. Aqui, já aprendi, certo? Então aqui eu consigo desconectar. Então aqui eu tenho a sala, essa aqui é somente a sala de avaliação, né? Onde a gente faz o ajuste primário. Então nós temos, digamos, equipamentos como o Speeder, que é um equipamento de ajuste de extremidades. Nós temos aqui um CAT, Chiropractic Adjusting Tool, que também vem com dispositivos para acoplamento e ajuste pediátrico. Aqui está enxergando, né? Ajuste pediátrico. Nós temos aqui o Nervoscope, que é um termômetro específico para auxiliar. Ele não auxilia, ele não diagnostica a subluxação sozinho. Ele precisa de um sistema todo que utiliza outros princípios diagnósticos, né, no método Gonstead para fazer o tratamento. Aqui eu tenho dispositivos da Chiropractic Biophysics, que esse aqui é o ortho-roll lombar, a gente chama de ortho-roll no Brasil, mas nos Estados Unidos é Deneroll. E aqui o cervical ali, o cervical. Esse aqui, esse é o cervical aqui, esse azul. Esse aqui é o cervical, para ajuste cervical. Isso aqui tem trabalho baseado em evidências, com resultado positivo disso. A gente tem vários artigos em revistas importantes mostrando a eficácia. Então é baseado em evidência muito importante. Tu posicionaria o paciente em decúbito dorsal, tu posicionaria na cervical? Na realidade a gente posiciona esse aqui na cervical e esse aqui na lombar, mas esse aqui tem alguns modificados que tratam escoliose também, que eu posiciono na crista. Legal. Eu posiciono aqui na crista ilíaca, né, e faço alguns trabalhos para escoliose também. Então é muito interessante. Eu posso dizer assim, esse aqui é o Graston,
também chamado pelos fisioterapeutas de IASM. Sim. Aqui em Novo Hamburgo aconteceu o primeiro curso de IASM Factor para fisioterapeutas especialistas. Bom, a maioria dessas formações pela primeira vez aconteceu conosco. Então, realmente, a gente acabou redistribuindo essas formações ao longo do país e etc. Né? Então, aqui nós temos o Edging. Esse é uma forma de drop muito específico. Ele tem um design anatômico aqui bem específico. Eu posso até mostrar para vocês algumas características dele. Então, essa aqui é a sala primária, onde a gente faz a consulta de quiropraxia. Certo? E aqui, por exemplo, nós temos uma desculpa a bagunça, tá? Porque... Não, fato, isso aí que é o bacana, é a coisa real. Aqui é a sala de espera, a recepção, né, do Instituto Coluna Vertebral aqui da nossa unidade, certo? Perfeito. Então, nós temos ainda salas específicas, tá? Para trabalhos aí complementares com a parte elétrica. Só o que precisa, a gente usa muito pouco elétrico, mas para fazer uma rebarba, quem conhece a subluxação entende que nós temos em alguns modelos de subluxação lesões no tecido articular. E aí, quando surge inflamação, a gente trata essa inflamação. Aqui nós temos uma área maior, que nós temos também chest, nós temos também aqui a marca de drop da Ivoti Table, a melhor marca do Brasil, com certeza, com o melhor sistema de dropagem. Esse aqui... pode dropar, por favor. Esse aqui é o sistema proposto por... Tá? Foi criado para o BJ, basicamente. Né? Esse sistema foi criado para fazer a técnica de toggle recoil. E essa empresa que fabrica é aí mesmo? Sim, é na cidade da Carolina aqui, na Ivoti Table. Tá? Beleza. Realmente, eles foram os primeiros no Brasil, na América Latina, para fazer um negócio de qualidade mesmo na área de quiropraxia. Então, e aqui nós trabalhamos com ajustes específicos posturais de quiropraxia. Nós temos alguns recursos para tratar também com cadeias, etc., a parte muscular e também miofacial que a gente trata aqui, certo? Legal. E nós temos uma outra sala também para a parte de agulhamento. Então, a gente chama isso de consultório, são 80 metros quadrados, mas a gente tem como atender muitos pacientes, né? A gente tem, na realidade, são 3 salas, né? 3 salas e meia aí para fazer atendimento e a gente consegue ter uma alta rotatividade de pacientes com isso. E tu usa bastante, fugindo um pouquinho, já que tu mostrou aí, o dry needling, utiliza muito, Pablo, aí não? Utilizo bastante, a minha equipe utiliza bastante o dry needling, mas nós não utilizamos o modelo convencional de dry needling, nós utilizamos um modelo bem específico, que é o modelo neuropático de dry needling. Então é um modelo que ele fica bem compatível com a análise clínica da quiropraxia. Então, é um modelo que não visa tratar necessariamente trigger points, nós tratamos capsulite adesiva, hernia de disco, nós tratamos, por exemplo, Beckervan, nós tratamos fascite plantar. Então, é uma forma diferente de tratar, é um agulhamento muito mais específico, e eu fui, é claro, um dos primeiros no Brasil a trabalhar com essa técnica. Eu tive a oportunidade de ver, a gente já se conhece há algum tempo aí, de ver um pouco o teu trabalho aí com agulhamento, né? É bem bacana mesmo, né? É bem legal mesmo, é uma coisa diferenciada. Que não é podemos estar aí, Ariquem, fazendo uma formação. Perfeito, a gente vai combinar sim, porque está todo mundo interessado. Pablo, a gente já chegou, é rápido, né? Já chegamos em 30 minutos, 33 minutos agora. Eu vi que tu mostrou aí vários equipamentos. Pega um deles, o que tu mais utiliza e explica ele para mim em 4 minutos, assim, o que tu mais utiliza comumente. Bom, eu vou te dizer assim para ti que eu utilizo... Como eu sou professor... eu sei que tu utiliza tudo, mas assim, eu gosto muito... Eu acho que é mais interessante para os alunos, eu vou pegar o que é mais interessante para eles, né? Perfeito. Que é o sistema de drop cervical, certo? Então, o sistema de drop cervical, eu acho que é o sistema mais interessante para eles verem, né? Pode deitar, eu curto... Isso. E pronto. Então, esse sistema... Para os alunos, eu acho bastante interessante. Eu vou mostrar aqui uma sequência rápida de ajuste. Perfeito. Não é exatamente da técnica de Thompson, mas eu vou avaliar, por exemplo, reações reflexas articulares. Esse aqui não é o Thompson Def Leg Check, mas eu observo aqui que existe uma restrição nesse lado aqui.
Está observando aqui? Perfeito. Técnica de Webster. Então, junto com essa avaliação, eu vou realizar um segundo teste. Eu podia ver o raio-x também. Posso olhar no raio-x e verificar que se existe uma comprovação desse achado. Além disso, eu vou fazer um segundo teste. Então, eu vou lá, olha aí, IPS, segundo tubérculo sacral, e vou, então, observar se existe um movimento fluido. E eu observo que no movimento fluido aparece uma discrepância, confirmando o achado do Webster. Perfeito. Certo? Então, eu tenho dois achados aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retestar aqui para ver que se mantém. Ó, ainda mantém a restrição. Perfeito. E aí eu vou fazer o quê? O que caracteriza a quiropraxia? Caracteriza na arte. A arte significa a arte significa eudaimonia. Significa, além disso, uma ética estética que está baseada no equilíbrio do objetivo. Aonde nós temos o quê? Aonde nós temos menor esforço, menor desconforto para o paciente, menor trauma, segurança, ausência de risco e maior resolutividade. Então, Perfeito. Isso está um estudo da cinesiopatologia. Eu tenho certeza de qual é a lesão. Primeiramente, eu não saio fazendo. Eu sei que a lesão aqui é específico. What I do is specific. Então, o que eu vou fazer, como o Power falar? Então, eu aciono o drone, preparo o sistema, conheço a cinesiopatologia, palpo o ápice sacral, incisura sacral, eu sei que eu tenho uma anteroinferioridade nesse lado, e eu vou, então, o que eu chamo de hole-in-one do sacro, certo? Então, eu vou fazer uma linha de correção específica, fora da base, contralateral, auxiliada com o movimento de queda de corpo, e uma linha de correção de P para A, medial para lateral, e também de superior para inferior, ao mesmo tempo que já se deflagra no puxamento do tecido. Perfeito. E isso vai corrigir em uma vez só toda a disfunção do sacro. Certo? Então, eu posso refazer a técnica. Como mágica, e como mágica ela é específico, subiu. certo? Aí eu tenho Perfeito. essa máquina me dá outras características, né? Por exemplo, como o drop cervical, onde eu tenho várias síndromes, eu tenho 3 síndromes cervicais. Essa configuração permite tratar, por exemplo, o double cervical lock, né? Permite trabalhar também síndromes cervicais unilaterais e também permite que eu faça a técnica toggle recoil adaptada aqui em decúbito lateral. Vira de lado, por exemplo. Aqui para mim, frente para mim. Frente para mim. Aonde eu tenho uma cinesiopatologia do Atlas, que não é o caso dela aqui. Eu acabei de ajustar o Atlas dela. Ela estava com queixa de dor. Então, a interface biomecânica é perfeita. E aí eu vou utilizar, então, uma técnica de ajuste precisa e específica, conforme a cinesiopatologia dela, utilizando o sistema de drop, né, que eu vou utilizar aqui com uma queda também específica. Ela vai cair no sentido que eu quero. Eu, então, vou fazer a técnica... Pode ajustar o drop aí numa posição, é isso? Conforme a cinesiopatologia de correção. Legal. É muito importante. Pode sentar, obrigado. Eu vou, para nós fazer o encerramento. Isso, eu tenho umas perguntas que eu quero... Tem algumas perguntas, Pablo, que eu vou lançar aqui para ti. Excelente. A primeira pergunta é se o profissional de educação física ele pode fazer a formação de quiropraxia. Ó, a gente tem que explicar para vocês bem claramente. Não existe nenhum preconceito com o professor de educação física. Tá? No entanto, nós temos uma resolução no Conselho Federal de Fisioterapia que proíbe o ensino, né, para pessoas que não têm a mesma formação que nós. Então, nós só podemos, por causa dessa resolução, ensinar profissionais fisioterapeutas.
Tem uma questão, por exemplo, que é, digamos, uma questão assim da viabilidade da formação. A graduação em quiropraxia, eu quero colocar para vocês, além de ser especialista, eu sou o terceiro especialista no Brasil, né, que registrou no COFITO, tenho uma formação de hoje de mais de 2.000 horas. Eu quero colocar que eu também concluo a graduação, estou cursando a graduação em quiropraxia, que é o curso de instituição de ensino superior, né, por questão, não por necessidade, né, por questão de apenas curiosidade, até queria aperfeiçoar mais meus conhecimentos, que tem que estar sempre estudando mesmo, acho que é uma coisa importante. Mas eu digo assim para vocês, é muito importante saber que na graduação se tem 300 horas de radiologia, 300 horas de radiologia. E o fisioterapeuta já tem uma base de radiologia, ele tem uma disciplina de radiologia, ele vê radiologia no hospital, ele vê radiologia na clínica, na prática supervisionada. Nós temos uma base de fisiopatologia, nós temos traumato-ortopedia 1, 2 e 3. Eu tive e a formação do educador físico não tem, né? E é muito mais próxima da formação da quiropraxia americana, né? No Brasil, a fisioterapia no Brasil tem um currículo muito bom, pessoal. Nós temos um sistema invejável no mundo todo. Nesses tempos aí andou o pessoal da Alemanha, que está regulamentando a fisioterapia lá na Alemanha, visitando o CREFITO 5 aqui. Isso aí eu sempre falo aqui, sabe, Pablo? Eu estudei na Europa há muito tempo e aí peguei a Convenção de Bolonha e como era a fisioterapia lá e como é no Brasil, né? Hoje a gente é uma das maiores potências aí, né? Talvez junto com a Austrália, talvez aí, né? A gente é muito bom mesmo na fisioterapia, né? Nossos currículos são invejáveis. Se nós compararmos o nosso currículo com o dos Estados Unidos, o currículo deles é muito menor. É diferente, é diferente. A gente viu aí pelas lives passadas que a gente fez com o Guto, que também tem formação lá nos Estados Unidos, né? Pablo, tem uma outra pergunta da Eva, que já vai acabar, eles vão derrubar nossa live aqui, que já deu quase 45 minutos. O famoso estalido, eu sei que a Ellen, doutora Ellen, já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer o Pablo, mestre dos mestres. Um abraço, Ellen. Valeu, querida! O famoso estalido, por que nem sempre ocorre mesmo na vértebra sendo ajustada com body drop? Exato. Pessoal, o estalido, tá? Muitas pessoas acham, tem técnicas quiropráticas que nem tem cavitação. Isso é muito importante classificar. Tá? Tem técnicas de especialidade. A quiropraxia, primeiro, ela tem especialidade em neurologia, em pediatria. Perfeito, eu até coloquei aí no... Eu até coloquei aí em casa especialidades. Nós temos especialidade em radiologia nos Estados Unidos, onde o quiropraxista faz exame radiológico e lauda. Então, assim, tem muitas técnicas. Então, assim, tem técnica que é feita para cavitar e tem técnica que não é feita para cavitar. Na técnica diversificada, às vezes, a técnica não cavita, mesmo com body drop, etc. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos é porque já houve uma atração e dissipou o gás. A maior parte dos motivos é isso, certo? A vértebra pode estar em cinesiopatologia, quer dizer, ela pode estar disfuncionada e, mesmo assim, não cavitar, certo? Então, também não significa que cavitar corrigiu a vértebra, certo? Isso é uma coisa muito importante. E assim, pessoal, quiropraxia não é nem pode ser um curso de um fim de semana ou de 120 horas. Isso é muito importante. Se nós pensarmos assim, nós vamos deteriorar com a especialidade. Tá? Isso é muito importante. E, além disso, nós vamos perder essa especialidade, porque a quiropraxia, a nível mundial, ela tem um contexto de formação robusta, como eu falei para vocês. Então, assim, nós temos que estabelecer formações com professores creditados, com professores professor que lê a apostila e dá curso não é professor, isso é muito importante. Faz um curso ontem e depois vai dar o curso no outro dia, isso não é recomendável. Tem que ter experiência clínica para dar aula, isso é fundamental, certo? Porque senão acaba gerando distorções, falta de conhecimento e acaba, digamos, comprometendo a nossa legalidade, a nossa legitimidade. Perfeito. Então isso é muito importante. Pablo, eu quero te agradecer, vai derrubar a nossa live daqui a pouco, o Instagram.
pelo tempo, já estamos 45 minutos. Eu quero agradecer a tua disponibilidade, o da Carol, que está aí ao teu lado. Se não fosse ela que salvar, hein, Pablo? Eu quero agradecer aí, foi um show. Com certeza, a gente sempre tem, né, hashtag parte 2 com o Pablo. Com certeza foi excelente. Vai ter aqui, né? E passando esse período de pandemia, a gente vai querer ver vocês aqui, né, para estar conversando mais em loco, né, mostrando isso aí para nós. E com certeza vai ser show e vai agregar muito aqui, né, em Ariquemes, em Rondônia, tá? Com certeza isso vai acontecer. E provavelmente a gente vai fazer uma outra live, se tu tiver disponibilidade, Paulo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai pedir, porque foi show mesmo. Mostrou aí como que é um consultório, mostrou os equipamentos, mostrou algumas manobras, né? Falamos um pouquinho da história. Então, esse é o nosso objetivo aí para essa noite, né? E para essa live de hoje. E com certeza agora a gurizada vai falar para os outros e aí vai acontecer que vai todo mundo querer parte 2, como está acontecendo aí com o pessoal, já está vendo aí. Quero agradecer de coração vocês, a todo mundo que participou dessa live, tá certo? Tem um sorteio, vocês podem mandar, pedir informações para a Neiva, como é que foi o sorteio, ou como vai ser, lá no direct da Faema, que ela vai falar para vocês. Pablo, obrigado. Carol, obrigado. Um beijo para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço para todos da região norte do Brasil aí. Perfeito. Pablo, valeu mesmo, foi genial, tá? Brigadão mesmo. Brigadão para todo mundo que está nos assistindo. Valeu, Pablo. Valeu.